E as histórias do maior banco de investimento da América Latina vão sair em um livro. De volta ao jogo, a história de sucesso, dramas e viradas do BTG Pactual chega às livrarias na quinta-feira. E o Fechamento de Mercado conversa hoje com Ariane Abdala, autora do livro, que está sendo esperado com muita ansiedade na Faria Lima. Você sabe que você está mexendo com os brios da Faria Lima. A galera quer muito entender o que se passa neste banco. Por que o BTG chama tanto a atenção com suas histórias? Bom, acho que eu vou responder o que chamou a minha atenção, né? Ele tem muitos elementos, essa história tem muitos elementos de uma boa história, assim, de uma narrativa que podia ser de ficção. Então você tem, como diz o nome, né, dramas, viradas, sucesso, traições, assim, é uma história com muita emoção, muita intensidade, muitos personagens humanos que envolvem. Não é uma história árida de negócios, uma história fria, uma história cinza. Às vezes a gente acha que mundo corporativo é um pouco isso, né? Então, eu acho que tem essa emoção pulsante, que foi o que me atraiu. E por que o fato de o BTG ter na sua história banqueiros que não são banqueiros tradicionais, de famílias de sangue azul, de famílias ricas, isso talvez explique estas reviravoltas, essa coisa assim meio surpreendente? Por que você entende que o BTG tem tantas reviravoltas? Eu acho que faz muito sentido isso que você falou. Acho que ele começa com o Luiz César Fernandes, que é uma figura muito improvável, né, no mercado financeiro, na elite. Assim, ele não é uma pessoa que veio da elite, ele se construiu. E ele, ao mesmo tempo, a combinação que ele criou, levando o Paulo Guedes e o André Jakurski, que aí sim, com uma formação acadêmica de peso, e ele já vislumbrava ali uma complementariedade. Não sei o quanto isso era consciente ou não, mas ele já atraiu ali pessoas complementares a ele. E aí as próximas gerações vão refletindo isso, né? E o André Esteves, a figura mais emblemática, é muito o que você falou, assim, é uma pessoa que também, um self-made man, né? Que também se fez, também começou como estagiário, que é da Tijuca, um bairro mais simples do Rio de Janeiro, né? Então, acho que isso traz muito desse elemento humano mesmo. Então, me conta um pouquinho quem é Luiz César Fernandes e o que ele teve de tão genial ao construir lá atrás o Pactual, como sendo uma instituição completamente diferente do que se tinha no mundo financeiro brasileiro. O César, eu ouvi muitas vezes a palavra empreendedor, a palavra visionário, enquanto eu ouvia as pessoas falando sobre ele. Só que hoje essas palavras, elas têm um significado, elas são ditas num contexto muito mais desgastado, né? A gente fala muito isso, viraram atributos que as pessoas querem ter no mundo corporativo. Ele é uma coisa mais raiz, assim, aquele empreendedor que viu uma coisa muito à frente de seu tempo. O César, ele tem um crédito muito grande na origem da cultura do Pactual. Ele vislumbrou muita coisa que está acontecendo agora. De tecnologia, por exemplo, de tecnologia, né? Interessantíssimo. O mundo digital, né? Ele falava que o futuro era uma tela de computador na frente de cada pessoa. Acertou. Acertou e assim, era uma coisa muito que as pessoas nem entendiam bem o que aquilo significava. O banco foi um dos primeiros a comprar computadores, celulares, né, aqueles tijolões. E gerou polêmica, que o livro explica por que isso gerou gerou treta lá dentro, né? Tinha gente que não queria, achava que era uma grana muito elevada para se gastar. Agora, depois do César, o banco passa por mãos de banqueiros tradicionais. Ele foi comprado, né? Teve ali a posição do BS. Sim. Por que na tua apuração, por que esse casamento com banqueiros dos mais tradicionais do mundo, né, suíços, não deu certo? Olha, eu vou responder algo que pode parecer que eu estou fazendo uma mediação, mas é verdade. Acho que deu certo por um período. Tá. Porque o banco também pegou muita coisa do UBS, daquela experiência de governança corporativa, isso está bem descrito no livro, para tornar alguns processos mais formais, algumas coisas mais seguras, né? O mercado financeiro brasileiro estava se formando. O livro passa muito pela história do mercado de capitais, né? Mas muito difícil uma empresa feita de gente que conversa, que levanta, que vai na mesa do outro, que resolve as coisas sem tantas burocracias,
ter que responder a uma série de camadas de hierarquia e vários países. E culturalmente, né, o brasileiro tem uma espontaneidade, talvez, um jeito de fazer para o bem e para o mal. Nesse caso, estou falando assim, para o bem, né, de empreender mesmo, de levantar e resolver, que é muito difícil, eu acredito, para outras culturas entenderem e navegarem nisso. Então, realmente, foi um momento bem desafiador, assim, para os brasileiros, né? O que eu encontrei na apuração foi muito isso. Para o próprio André Esteves, que é uma pessoa muito carismática, muito técnica, muito competente, mas muito conhecida também pelo carisma, pela capacidade de envolver num ambiente em que isso não era exatamente uma coisa bem-vinda, né? A partnership, que é uma coisa muito forte no BTG até hoje. O BS tinha a expectativa inicialmente de reproduzir isso globalmente e se tornou inviável. E agora me fala um pouco desse tijucano, André Esteves. E por que ele é tão envolvente, ele conquista as pessoas? Me fala um pouco deste personagem e como ele conseguiu sua própria virada. Esse personagem é muito interessante. Assim, ele e o César foi uma coisa muito divertida de estudar, psicologicamente falando. São pessoas muito interessantes, né? E muitas outras também. O André, ele tem uma combinação de competências, ou de talentos, ou de características que eu não vi com frequência nas pessoas elas terem essa combinação, assim. Geralmente as pessoas têm, ou você é muito técnico, né? Geralmente a pessoa que é muito, o perfil de quem gosta de informática, a gente já imagina o estereótipo da pessoa mais introvertida. Muitas vezes quem vai muito profundamente na técnica não é a pessoa que vai ter tanta inteligência emocional. O bom executivo muitas vezes não é o bom empreendedor que vê lá na frente, mas às vezes não consegue executar com a mesma capacidade. E o Esteves, ele tem essa combinação, assim, essas coisas que eu falei, todas eu encontrei nele, estudando o personagem, entrevistando ele, e ele trabalha muito, né? É uma coisa bastante impressionante, assim, o número de horas que ele faz, a quantidade de almoços e jantares, às vezes, no mesmo dia, né? Esse tipo essa capacidade de trabalho que inspira quem está embaixo. Como é que, se o seu chefe é o primeiro a chegar, o último a sair, muitas vezes está trabalhando de madrugada. Cria uma cultura muito forte no BTG e claro que ele vai sair na frente, porque se ele tem todas essas características, a experiência de vida que vai se acumulando e ainda tem essa disposição para trabalhar, muitas vezes quem é muito talentoso não quer trabalhar tanto ou por tanto tempo. Então, são características que, de uma perspectiva assim, neutra, né, imparcial, sem dizer se isso é bom ou ruim, mas foram coisas que eu constatei. É uma pessoa que se esforça muito e que tem algumas características que demonstrava desde criança, né? Aptidão, passou em primeiro lugar em vários vestibulares, tinha uma disciplina que foi muito incentivada também pela mãe, a coisa do conhecimento, do interesse de conhecer, de se informar. Você fez quantas entrevistas com Esteves? Eu não contei, até porque tem algumas que nem foram gravadas, né? Mas foram mais de 50. E nestas, assim, é interessantíssimo o livro, porque André Esteves, que é de fato um dos nomes mais importantes do capitalismo brasileiro, se abriu para a Ariane e falou coisas absolutamente pessoais, íntimas. É muito interessante mesmo para entender o personagem, a pessoa André Esteves. E nessas mais de 50 conversas, certamente vocês devem ter falado do momento difícil que foi a detenção, a prisão dele. Sim. O que você trouxe deste momento? Olha, eu trouxe tudo o que era importante para a história ser compreendida. Eu tentei preencher todas as lacunas. Então, você vai ter a perspectiva jurídica, você vai ter essa perspectiva pessoal de como isso impactou a pessoa do Esteves, como ele se comportou naquele momento, como ele interagiu, né, antes e depois ali com os sócios, como isso refletiu no próprio banco, o que estava acontecendo no banco no momento em que ele estava passando por isso. É um momento muito duro, né? Assim, é difícil de reproduzir, mas é um assunto que ele trata com muita naturalidade no mercado, né? Ele brinca com isso, ele conta anedotas, mas é uma experiência muito forte na vida de qualquer um. Então, eu tentei ali
realmente preencher as lacunas, não deixar espaços sem a gente entender o que aconteceu. O máximo que é possível, claro. Né? E para a gente terminar, Ariane, diante de toda esta apuração, deste livro de 400 páginas, o que você, como jornalista e como alguém que agora entende o DNA dessa instituição, o que você espera para o BTG Pactual no futuro? Olha, surpresas, porque já se provou capaz, né, de mudar uma história que, pelo que eu apurei, essa reconstrução do banco era impossível historicamente. Eu não consegui encontrar um outro exemplo de banco que passou por uma corrida bancária e não quebrou ou não foi salvo pelo governo. Então, eles já conseguiram fazer uma virada. No período que eu estava escrevendo o livro, o banco cresceu muito. É um banco que ganhou muita relevância, conquistou muita coisa. Eles têm esse perfil incansável, né? Então, eu acredito que vai nos surpreender ainda com, não só no mercado financeiro, mas com... como um polvo, assim, ocupando talvez outros territórios. Isso aqui é da minha cabeça mesmo, assim, porque eles têm esse olhar, né? Como criaram a Intel. Sim. Que é o braço de educação, né? Que é o braço de educação, as apostas em empresas. Eles têm uma visão muito ampla que vai além do banqueiro, né? De empresariado, de negócios, e uma visão que eles falam muito ser pró-Brasil e faz sentido, né? Então... Sensacional. A gente conversou com Ariane Abdala, autora do livro De Volta ao Jogo, a história de sucesso, dramas e viradas do BTG Pactual, que chega a partir de quinta-feira às livrarias. Obrigado por estar aqui com a gente e compartilhar um pouquinho desta apuração interessantíssima. Obrigado, boa noite. Obrigada a vocês pela oportunidade.